Bom, queridos, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. E aí depende de que momento você está vendo isso. Retornamos às aulas nesse formato. Acho que mais gente consegue acompanhá-la dessa forma. Quando eu conseguir fazer essa gravação ao vivo, né, em tempo real com vocês, eu vou marcar no Google Meet, né? A gente faz essas apresentações, a gente vai tentar adaptar aí o horário que nós temos para o final do ano. Estou com alguns problemas aqui até no hardware do computador, então está sendo difícil alinhavar com vocês. Então acho que gravando as aulas, colocando as listas, acaba sendo mais produtivo, né? E eu vou liberar ali um tempo para que a gente consiga se reunir pelo celular, que seja, para a gente tirar dúvidas, né? Entrar em contato, manter esse contato se tiver alguma dúvida, alguma questão para esclarecer, tá bom? Conteúdo de terceiro ano, impactos ambientais, é o conteúdo que fecha, né? Que a gente vai fechar o terceiro ano com esse conteúdo. Então, está dividido em 3 partes, eu já adianto para vocês, essa é só a primeira parte. A gente vai falar de impactos ambientais atmosféricos, né? De que maneira alguns eventos atmosféricos que a gente vem falando ao longo dos anos, né? A gente não parou para problematizá-los, a gente vai fazer isso agora, tá? Então, parte 1, problemas atmosféricos, tá bom? Vou tentar ser novamente aqui o mais sucinto possível, para o vídeo não ficar muito grande, mas se você tiver alguma dúvida, não deixa de me enviar, por favor, para a gente poder sanar essa dúvida o mais rápido possível. Junto com o vídeo eu vou colocar esse material que eu fiz para vocês e também vou colocar uma listinha com alguns exercícios para você fazer lá no Google Formulários, beleza? Então vamos lá, impactos ambientais, parte 1, problemas atmosféricos. Vou começar aqui com o problema de poluição atmosférica, né? Na verdade, quando a gente fala de impactos ambientais, vamos retornar um pouquinho aqui. Quando a gente for falar de impacto ambiental, a gente vai ter que ter uma ressalva aí. Porque geografia entende a palavra impactos de maneira positiva e negativa. Então, podem haver impactos positivos. A ação humana pode causar impactos positivos. O reflorestamento, por exemplo, causa impactos positivos. Agora, a grande questão é que quando nós falamos de impactos ambientais, aí a gente entende realmente 99% dos impactos que nós causamos no meio ambiente são impactos negativos, né? Então, só estou chamando a atenção para vocês que essa palavra impacto, ela não é naturalmente um impacto negativo, ainda que na maioria das vezes isso aconteça, tá bom? Então, atenção para esse pequeno fato, tá? Vamos ver aqui que um efeito vai influenciar no outro. A gente não vai conseguir separar em caixinhas, né, em gavetas, cada um desses problemas ambientais, cada um desses problemas atmosféricos, né, cada um desses impactos ambientais atmosféricos. Porque um está interferindo no outro. Um é a causa do outro, um potencializa o outro. Então, quase sempre a gente fala deles em conjunto, mas ainda que eles possam ser classificados, estudados de maneiras diferentes, tá? Mas um influencia no outro, isso também precisa ficar entendido. Não dá para a gente resolver essa questão, não dá para a gente atacar os problemas ambientais se não for de uma maneira também ampla, né? Então a gente tem que tomar atenção para isso. Então coloquei aqui primeiro a ideia de poluição atmosférica. Eu sempre procurei colocar por escrito as definições mais básicas e eu vou explicar os esquemas que eu usei aqui e as imagens, tá? Então vou ter ali, os processos de urbanização e de industrialização impactaram diretamente nos níveis de substâncias poluentes em nossa atmosfera. Atenção para a palavra urbanização e a palavra industrialização. Palavras relacionadas, processos relacionados, não são iguais, não são a mesma coisa, um interfere no outro, um potencializa o outro. Urbanização, o aumento de pessoas em ambientes urbanos, o aumento de pessoas que vivencia processos, características, o modo de vida urbano. Industrialização, aumento das indústrias, crescimento das indústrias. Com o crescimento das indústrias, eu tenho cada vez mais pessoas saindo do espaço rural, indo para o espaço urbano, ou seja, a industrialização potencializa a urbanização, um processo que
vem desde o início do surgimento das cidades, né? A urbanização é um processo mais anterior do que o de industrialização, só que indiscutivelmente o processo de industrialização vai incentivar, vai potencializar o processo de urbanização. Dito isso, os processos industriais e os modos de vida urbanos, eles tendem a transformar o impacto, transformar a paisagem, né, causar impactos de maneira muito mais preponderante, de maneira muito mais demarcada do que os processos que fazíamos quando éramos uma sociedade majoritariamente rural. Então nós passamos, a partir do advento, sobretudo das indústrias, da Revolução Industrial, a alterar a paisagem, a promover transformações que cada vez mais trazem impactos, cada vez mais trazem poluição atmosférica. Isso por quê? Porque nós emitimos para o ar, ao fazer uma série de processos industriais, ao extrair recursos minerais, a gente emite para a nossa atmosfera alguns gases em grandíssima quantidade, gases esses que nós consideramos gases poluentes. Coloquei aqui os 3 principais: o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Tá? O monóxido de carbono é um dos principais, a gente vai voltar a falar dele, tá bom? Aqui é uma imagenzinha só para ilustrar o que eu estou falando, né? Essa imagem que a gente está vendo, no nosso dia a dia, ela passa com normalidade. A gente está no ambiente urbano, a gente vivencia isso, a gente vê os carros em profusão, a gente acompanha esse modelo de vida, nós vivenciamos, nós somos esse modelo de vida e por isso muitas vezes a gente não questiona esse modelo. Então, como o problema de poluição atmosférica irá trazer outros problemas, a gente vai pontuar agora alguns desses problemas. E o primeiro que eu trouxe aqui foi o problema na camada de ozônio. O problema que você provavelmente já ouviu falar, um problema que seus pais, seus responsáveis já ouviram falar. Provavelmente eles não vão ouvir falar do avanço que esse problema teve, né? Estamos tendo um buraco na camada de ozônio. Essa expressão buraco na camada de ozônio ficou muito famosa, década de 80, 90. Eu, inclusive, estudei falando de buraco na camada de ozônio. A gente não usa mais esse termo, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Seguinte, o ozônio, ele é uma substância que não está na troposfera. A gente já estudou nos anos anteriores camadas da atmosfera e você provavelmente não se lembra. Eu gostaria que você lembrasse. Mas a nossa atmosfera é dividida em vários estratos. O primeiro estrato, o estrato mais próximo da superfície, é a troposfera, onde os eventos climáticos acontecem, onde a chuva, furacão, enfim, todos esses eventos acontecem na troposfera, na camada mais próxima da superfície. Mas existem outras camadas. Em uma dessas camadas está o ozônio. A gente tem uma concentração de ozônio em uma parcela da nossa atmosfera. Isso é importante, tá? Porque o ozônio ele é altamente letal. Se ele estivesse na troposfera, a gente não existia. Tá? Então ele não está aqui na troposfera, ele está muito lá para cima, né? Em altitudes muito elevadas. Então, com relação a isso, a gente não tem problema, porque o ozônio ele é muito letal. O ozônio tem uma participação importante aqui, porque o ozônio ele acaba filtrando raios ultravioleta. Então, uma parte dos raios que são emitidos pelo Sol, que possuem essa radiação, o ozônio que está na nossa atmosfera, ele absorve isso. Então, para nós, ele é importante. Se não tivesse essa quantidade de ozônio na nossa atmosfera, a gente não teria as condições de vida que nós temos hoje. Provavelmente nós não existiríamos até. Então, o ozônio tem aí um papel importante a cumprir na nossa atmosfera para a nossa existência. Qual é o problema aqui? A gente começou a identificar que essa camada de ozônio na nossa atmosfera, ela estava sendo alterada, transformada. A gente estava emitindo para a atmosfera gases que atacavam esse ozônio, que retiravam esse ozônio, que a partir de relações químicas faziam com que esse ozônio se transformasse em outra substância. O que para nós não é interessante, né? Então a gente começou a entender que, olha, a gente está promovendo uma alteração nessa camada de ozônio que temos, então temos um problema aí.
Aqui embaixo não, né? Aqui à direita, vocês estão vendo aqui, né? Direita, vocês estão vendo assim, acho que vocês estão vendo à esquerda agora. Estou espelhado, né? Então vocês devem estar vendo lá no canto esquerdo. Tem uma evolução aí, ó. Aí dá até o nome, né? Buraco na camada de ozônio. Então o roxinho aí seria esse ozônio, e percebam que essa imagem aí, ela está posicionada, né? É uma projeção azimutal, né? A projeção que coloca um ponto específico da Terra no centro. Nesse caso aí é a Antártida. Então percebam que de 1979 até 2011 nós tivemos um incremento, um aumento nesse buraco na camada de ozônio. Eu falei que a gente não usa mais esse termo porque é muito mais comum a gente achar agora a palavra rarefação da camada de ozônio, ou seja, ela está se tornando mais rara, né? Está se tornando menos espessa. Então é um termo que está surgindo, que a gente está usando mais do que buraco na camada de ozônio, mas os dois simbolizam exatamente a mesma coisa. Bom, os cientistas descobriram que essa rarefação da camada, esse buraco na camada, se concentrava na Antártida, né? A gente percebeu uma redução nessa camada, sobretudo na Antártida. Vale lembrar, vou até voltar aqui, vale lembrar que o ozônio, por natureza, a sua volatilidade, ele já se posiciona mais concentrado nas áreas próximas ao Equador, ali, que são as áreas mais quentes da Terra, né? Então é uma característica desse gás, ele já tem em menor quantidade nas áreas polares. Porém, nós estamos apresentando cada vez menos ozônio, né, sobretudo nesse local, o que nos traz problemas, obviamente, né? Se esses raios ultravioleta estão entrando na nossa atmosfera de maneira a não serem filtrados, estão chegando à nossa superfície, eles vão promover impactos diretos na superfície. Num local como esse, a Antártida, gelo, né, ela vai propiciar então um degelo, né, muito mais intenso, degelo que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né? Nós descobrimos que alguns gases que nós emitimos, como eu falei, atacavam esse ozônio, sobretudo os clorofluorcarbonetos. Então, aqui, ó, os CF6. Deixa eu pegar meu raio laser aqui. Eu tenho um raio laser aqui. Eu tenho. Cadê meu raio laser? Ai, meu Deus. Opa, peraí, problemas técnicos. Cadê meu raio laser? Aqui, ó, apontador laser. Os CF6, clorofluorcarbonetos. Como a sigla é muito grande, CF6, né? Nós utilizávamos muito equipamentos com esse tipo de gás que emitia, né, esses resíduos para a atmosfera, e eles reagiam com o ozônio e retiravam esse ozônio da atmosfera. Então a gente passou a constatar que esse problema estava concentrado na Antártida. A gente viu que ele era muito mais grave do que ele, né, se apresentava. Então nós passamos a tomar medidas para, sobretudo, controlar esses CF6, esses clorofluorcarbonetos. Essa discussão foi muito importante, é importante ela ter avançado rápido e, obviamente, né, ela se tornou uma questão internacional. Ela foi discutida, sobretudo, em Montreal, no Canadá. Foi estipulado, então, um protocolo, maneira de resolver o problema. E esse protocolo é chamado de Protocolo de Montreal. A gente vai falar depois, aí, mais para frente, do Protocolo de Kyoto, que é um outro protocolo, também sobre gases, mas é sobre um outro problema, né? O Protocolo de Montreal, ele é específico para tratar a emissão de clorofluorcarbonetos. Então a gente vai diminuir a emissão desses gases para que a gente possa restabelecer o ozônio na atmosfera, tá? Substituímos então os clorofluorcarbonetos pelos hidroclorofluorcarbonetos. A gente mudou. Eu coloquei aqui até aqui do lado uma foto aqui de uma geladeira dos aerosóis, dos desodorantes, que eram substâncias que usavam CF6 e que hoje usam HCF6. Né? Então houve uma mudança no material utilizado por esses instrumentos para que eles causem menos impactos na camada de ozônio. Isso a gente vem acompanhando desde o final aí da década de 90 para cá. Qual é a atualização desse caso? Como é que está esse babado aí? Qual é a atualização dessa fofoca? Seguinte, o que estamos fazendo vem surtindo efeito. O que nós estamos acompanhando é que
provavelmente, quando nós chegarmos em 2030, nós teremos novamente as mesmas quantidades, né, os mesmos indicadores de ozônio que nós tínhamos na década de 80. Ou seja, nós identificamos o problema, estabelecemos um protocolo e parece que esse protocolo está surtindo efeito. Tá? Nem tudo são flores, obviamente. Por quê? Porque os HCF6 eles podem ser menos prejudiciais para a questão do ozônio, mas eles são gases que promovem efeito estufa. Então a gente está promovendo aí uma alteração. Resolvemos um problema, mas esses gases que agora são utilizados, eles geram outro problema. Eles não são a única causa desse outro problema, vale lembrar, né? Não são eles agora os culpados pelo aquecimento global e pelo efeito estufa, enfim. Mas eles colaboram para isso. Então, eles não são também a solução definitiva de maneira de utilizar, né, gases para resfriamento, sobretudo, de certos equipamentos. Beleza? Coloquei ali as principais consequências desse processo. Então a gente tem mudanças na nossa atmosfera, porque é mudança na composição do ozônio. Com isso nós temos agravamento do efeito estufa, nós vamos falar de efeito estufa ainda. Aumento da ocorrência de doenças de pele, câncer de pele principalmente. Mudanças climáticas, degelo nas calotas polares, com isso elevação do nível dos oceanos e todos os problemas consequentes disso. Então percebam que um problema puxa o outro, sempre. Vamos para o efeito estufa, um outro problema causado também por composição da nossa atmosfera. Aqui temos um asterístico, temos um ponto preponderante. Efeito estufa não é um efeito causado pelo homem. Isso já foi questão de prova, já foi questão de Enem. O efeito estufa ele não é artificial, não fomos nós que criamos o efeito estufa, nós potencializamos esse efeito. Ele é um efeito natural, a Terra já possui esse mecanismo, vamos dizer assim. O que nós estamos fazendo é torná-lo ele mais intenso. Então vamos lá. O que é o efeito estufa? Primeiro de tudo, o que é uma estufa? Desenhei aqui. Desenhei não, né? Se fosse no quadro eu desenharia. Mas aqui nós temos a imagem aqui de uma estufa. Para que serve a estufa? A estufa é uma estrutura que permite que a luz e o calor entrem e dificulta a saída desse calor. Ou seja, é para tornar um ambiente mais quente, né? Tornar esse ambiente com uma temperatura um pouco mais elevada. Ele é utilizado, as estufas são utilizadas para crescimento de vegetais. Então os vegetais se beneficiam dessa estrutura, desse calor. Então é uma estrutura interessante que você pode ver quando você viaja, aí, quando você anda de carro, por exemplo, para áreas rurais. É comum, muitas vezes, você ver estufas, tá, na paisagem. As estufas servem para isso. O efeito estufa, então, ele vai ter esse mesmo princípio. Ele vai deixar luz e calor entrar e vai dificultar a saída de calor. Só que o que funciona? O que promove isso? O que é a parede da estufa? A parede da estufa é o CO2 principalmente. Ele não é o único gás de efeito estufa, mas é, sobretudo, o principal gás de efeito estufa. Então, esse CO2 presente na atmosfera, ele vai atuar sobretudo dessa maneira. Ele vai reter o calor, ele não vai deixar que o calor saia. Ao fazer isso, obviamente, ele está tornando o ambiente quente. Tá bom? Então ele está tornando o ambiente quente. Vale lembrar, se você resgatar suas aulas aí de biologia, você vai lembrar que as plantas elas realizam fotossíntese. E a fotossíntese, dentre os processos, ela retira CO2 da atmosfera e emite oxigênio. Então é importante que se diga que essa concentração de CO2 na nossa atmosfera, ela aumentaria a produção vegetal, e o aumento da produção vegetal aumentaria, sobretudo, a fotossíntese, que diminuiria o CO2 na atmosfera. Então percebam como na natureza esse mecanismo está alinhado, esse ciclo está alinhado, né? Tem mais CO2, as plantas vão crescer com mais facilidade. As plantas crescendo com mais facilidade retiram o CO2 da atmosfera. Então, está equilibrado. O que não estava equilibrado nessa equação? Não estava equilibrado o nosso processo industrial, a nossa revolução industrial, sobretudo, e as ações humanas que cada vez colocam mais CO2 em suspensão.
Ou seja, a gente afetou o equilíbrio, a gente afetou essa dinâmica. Cada vez colocamos mais CO2 na atmosfera. Então, obviamente, nós temos então cada vez mais esse efeito estufa atuante. Nós estamos tornando o teto da estufa cada vez mais espesso, cada vez a gente dificulta mais a saída desse calor. A gente deixa o calor entrar, mas não deixa o calor sair. É por isso que o efeito estufa ele é muito associado ao aquecimento global, né? Então, são associações aí super pertinentes, né? Uma coisa interfere na outra. Então, como as nossas atividades industriais estão crescendo, como o nosso processo de industrialização, que surgiu lá no século XVIII, e até esse momento ele não sofreu nenhum freio, pelo contrário, né, a industrialização é crescente desde então, nós cada vez emitimos mais CO2. Recentemente, no entanto, recentemente que eu digo, foi 2 semanas atrás, uma semana atrás, que eu estou gravando esse vídeo, saiu a notícia de que houve redução na emissão de gases de efeito CO2, efeito estufa ou CO2, houve redução. Depois de que nós identificamos esse problema, foi criado um protocolo para lidar com ele também. Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto que solicita, né, estipula que os países devem reduzir a emissão de CO2. Então, por mais que esse protocolo tenha uma série de falhas, uma série de brechas, houve redução no CO2. A gente não sabe se essa redução ela é o suficiente para frear os problemas que nós estamos tendo, porque realmente as emissões estavam elevadíssimas. Então estima-se que no final desse século, se a gente continuasse nesse ritmo, a gente vai chegar num patamar, num momento irreversível, que nada mais que nós façamos vai poder resolver o problema do efeito estufa. Nós vamos ter chegado num limite. Então é importante que a gente olhe para essa situação com uma maneira muito mais séria, muito mais assertiva. Então eu trouxe aqui uma imagem, né, para dizer como é que isso funciona. Temos aqui a irradiação solar, então o calor do Sol entra aqui. Por natureza, uma parte desse calor vai ser dissipado, vai ser enviado de volta para o espaço. Tá? Só que ao ser dissipado, uma parte dele passa pela atmosfera, outra, no entanto, fica retida, ela não consegue sair, ela encontra aqui uma barreira. Que barreira é essa? É, sobretudo, aí o nosso CO2, que está cada vez em partículas aqui, ó, cada vez mais numerosas na nossa atmosfera. A gente está emitindo cada vez mais CO2. A gente está tornando, então, ó, fazendo a barreira para que esse calor não saia. Então, é por isso que esse calor vai ficar aqui, ó, retido, né? Ele vai retornar aqui, ó, ele vai sair e vai ficar retornando aqui, ó. Então ele vai ficar armazenado, cada vez mais quente. Essa é a função da estufa, então por isso que o nome desse efeito é o nome de efeito estufa. Beleza? Então vou continuar aqui. Principais consequências do efeito estufa: mudanças climáticas. E aí vale lembrar, coloquei até aqui em destaque, ó, importante destacar que essas mudanças também prevêem pontos e localidades com baixas de temperatura, ainda que as médias gerais globais aumentem. Então o que eu quero dizer com isso? Esse efeito estufa ele vai causar, né, no geral, um aumento de temperatura. A gente chama esse aumento médio geral aí das temperaturas globais de aquecimento global. É isso que a gente chama de aquecimento global. Mas esse aquecimento global também prevê pontos que, devido a esse CO2 na atmosfera, alguns pontos específicos podem apresentar quedas de temperatura. Então não é um aumento geral, podem acontecer quedas de temperatura. Alguns cientistas, inclusive, na década de 90, se apropriaram desses pequenos pontos, dessas pequenas exceções à regra para contestar esse efeito, para contestar a ideia de aquecimento global. Então hoje a gente já entende o aquecimento global de maneira muito mais ampla, né? Ele é muito mais aceito, inclusive, porque não é porque em determinado ponto, em determinado período, a temperatura deixou de aumentar, ela caiu, que o comportamento prévio, o comportamento geral não seja de aumento. Né? Pode ter acontecido alguma variação momentânea
e fez aquilo diminuir de temperatura, né? Aquele espaço, aquele ambiente mudar de temperatura para menos. Mas isso não quer dizer que o comportamento médio não seja de aquecimento. É o que nós estamos acompanhando, né? Médias cada vez maiores de temperatura, tá? Esse problema também gera degelo nas calotas polares, que também vai afetar o nível dos oceanos, que vai afetar a inundação de áreas costeiras. Então, um problema puxa o outro. Também é muito comum aí o processo de desertificação. O que é isso? Áreas que antes eram possíveis de serem usadas para agricultura deixam de ser possíveis, né? Deixam de ser produtivas. Então, a gente chama esse processo de desertificação. Tá? Problemas urbanos, né? Mais urbanos agora. Chuva ácida. Aqui meus alunos lá do 6º ano, eles entram em decepção, porque eles pensam de fato que vai chover ácido. E de fato chove até ácido. Mas a concentração é muito pequenininha, tá? A concentração não é grande. E aí, aqui o processo é similar. Nós temos poluição na atmosfera, poluição em partículas, obviamente. E quando a gente tem um processo de evaporação, essa umidade que está em suspensão no ar, ela sobe para formar as nuvens, sobe para formar para se condensar em nuvens. Ao fazer isso, o que ela está levando junto com ela, essa umidade? Ela vai carregar também essa poluição que está em suspensão no ar. Resultado, essa poluição em suspensão no ar, em contato com a água lá condensada nas nuvens, vão iniciar processos químicos que vão gerar aí sim ácidos. É óbvio que essa quantidade ela é pequena, não é tão perceptível, mas há a formação aí que eu até coloquei de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses ácidos, essa poluição que estava em suspensão na atmosfera forma esses ácidos, e a partir do momento que chove, esse ácido então entra em contato com a superfície. Então nós estamos tornando as superfícies mais ácidas. Vale a pena você olhar em química, vou falar disso daqui a pouco, a tabela de pH. Vocês devem ter estudado isso. As substâncias possuem pH. Substância perfeita, pH é uma medida de acidez, né? Se o material é ácido ou ele é básico. Então, o que está acontecendo é que a água da chuva está ficando mais ácida. Tá? Ah, Daniel, o que isso interfere? Interfere em muita coisa. A corrosão que essa chuva promove será diferente. A acidez que ela está colocando nos ambientes vai promover impactos. Então, por exemplo, coloquei aqui no canto esquerdo, lá no final, peixes que podem ter morrido devido à mudança da acidez da água. Então, essa chuva ácida acontecendo constantemente, ela vai mudar o pH da água do lago, por exemplo, ou do rio. Esse peixe pode não poder conviver com essa mudança de pH. Vale lembrar que tem certas espécies que são muito suscetíveis. São suscetíveis a mudanças climáticas, suscetíveis a mudanças de pH. Então, uma simples mudança de temperatura ou de acidez pode causar a extinção de uma espécie. É possível. Nos ambientes urbanos, a gente vivencia muito mais esse efeito através aí da chuva ácida, corroendo superfícies. E aí, um caso marcante são os de esculturas. Sobretudo aquelas esculturas feitas com materiais mais suscetíveis a esse tipo de corrosão, como o calcário. Então, algumas estátuas feitas de pedra, elas, com o passar do tempo, elas se corroem com facilidade. Aqui no centro do Rio de Janeiro é uma das cidades com o maior número de monumentos. Tá? Se você andar pelo Rio de Janeiro, você tem monumento em um monte de lugar. Na maioria das vezes, esses monumentos são feitos de chumbo. Tá? Na maioria das vezes. Não sei se todos são, mas enfim. E a chuva ácida reage com esse chumbo. Então você muitas vezes vai ver que na parte de cima, onde essa chuva está caindo, a coloração dessa estátua, desse monumento, ele é diferente da coloração de áreas que são mais protegidas da chuva. Então tem lá um cavalo, por exemplo, né? um marechal, enfim. A parte de baixo do cavalo você vai ver que está mais protegida da chuva, ela provavelmente vai ter uma coloração. E a parte de cima, onde está recebendo essa chuva, onde fica mais úmido, tende a ser de uma coloração diferente para a reação desses ácidos com o chumbo. Então pode acontecer. Tá? Próxima vez que você andar pela cidade, você dá uma olhada. Repara nesses efeitos. Então coloquei ali, como principais consequências desse processo temos alteração das propriedades dos solos. Os solos vão ficando mais ácidos, né?
acidificação dos rios, lagos e lençóis freáticos. Eu coloquei ali, ver a tabela de pH em química. Destruição de florestas, porque você está alterando o pH do solo. Você está promovendo, então, mudanças na forma como essa planta vai fazer sua fotossíntese. Você está alterando, então, a maneira como esses vegetais estão se comportando. Intensifica processos erosivos e corrosão de monumentos e estruturas urbanas. Aí coloquei ali, sobretudo aquelas feitas com materiais menos resistentes, como o calcário. Está acabando. Inversão térmica, simples. Coloquei a foto ali, que dá para você entender mais ou menos como é que funciona. A inversão térmica ela pode acontecer em qualquer período do ano, mas é mais comum de acontecer no inverno. E é um efeito natural, tá? A inversão térmica ela é natural, porém a poluição atmosférica vai fazer com que ela se torne muito mais nociva a nós, seres humanos. Por quê? Quando a massa de ar frio ela chega, né, uma massa de ar mais frio e densa, ela vai estacionar na região e ela vai se manter, como ela é mais densa, vai se manter na parte mais próxima da superfície. A massa de ar quente, então, fica por cima. O que acontece? A massa de ar quente, ela tende a subir, ou seja, ela vai aquecer, vai subir. Então, essa poluição atmosférica, em momentos de verão, quando a gente tem uma massa de ar quente aqui, ela está subindo, ela não fica pousada na superfície, ela não fica sempre na nossa altura de narizes, na nossa área de convivência. Agora, quando eu tenho uma inversão térmica, quando a massa de ar fria ela chega e ela estaciona, essa poluição que está sendo gerada no ambiente urbano, ela não está subindo, ela está se mantendo ali embaixo, está se mantendo estacionada. Então, essa massa de ar fria, ela vai fazer com que essa poluição se mantenha ali, ela não consegue sair. Ela só vai se aquecer aí ao longo do dia, né? Ao longo do dia essa massa de ar vai melhorando, a circulação de ar fica um pouco melhor. Mas para quem tem problemas respiratórios, para quem já tem, isso é um problema gravíssimo, né? Pessoal que tem sinusite, que tem asma, vai saber do que eu estou falando. E para aqueles que não têm, vão perceber essa mudança no ar da cidade. Então essa massa de ar frio, ela vai promover esse estacionamento. Então eu botei aqui, ó, fluxo normal. O ar quente aquece aqui, o sol aquece a superfície, o ar sobe, né, vai subindo, o ar frio vai descendo, mas há uma circulação de ar aqui, né? O ar quente está subindo, o ar frio está descendo, está esquentando de novo, ele está então, ó, em circulação. O ar quente tende a subir aqui, né? Quando a gente tem uma situação de inversão térmica, a massa de ar frio está estacionada aqui e as massas de ar quente estão por cima. Então, quando há aí o aquecimento gradual, né, o dia vai correndo, obviamente essa massa de ar frio que está aqui embaixo, ela vai se aquecendo gradualmente. Mas essa massa de ar frio aqui estacionada, sobretudo no início do dia e no final do dia, ela faz com que então essa massa de ar frio esteja aqui e ela vai segurar essa poluição toda. Não sei se estão dando para vocês verem, mas tem uns floquinhos de poluição aqui estacionados aqui próximos das áreas urbanas. Então, problema grave. Por último, ilhas de calor. Fácil, conceito fácil, né? Ilha, área isolada de calor, ou seja, uma área mais quente que as outras. Um ponto específico do espaço onde as temperaturas são mais elevadas do que as áreas ao entorno. Por que isso acontece? E por que isso acontece sobretudo em ambientes urbanos? Por que os ambientes urbanos são ilhas de calor? Aqui você vai ter que gravar uma palavrinha mágica, que é o albedo, que é essa palavra que eu botei aqui em negrito. Botei em azul, né, na verdade. Eu botei ela em negrito e em azul. O albedo é a capacidade que os materiais têm de refletir a luz e calor. Ou seja, se o material reflete luz, ele deixa de se esquentar, ele não esquenta. Agora, se ele não consegue refletir, ele vai absorver luz e calor. Você já deve ter ouvido também falar assim, tá muito sol, não vai de camisa preta para a escola. O preto com escura, por exemplo, ela absorve calor, ela não reflete. Então ela esquenta com facilidade. É por isso que você, quando está num dia muito quente, você usou uma camisa preta, você está com a camisa quente, a camisa esquenta. As pessoas têm essa percepção. É óbvio que não tem a ver só com a cor, tem a ver também com os materiais que são utilizados, obviamente. Mas o albedo é essa capacidade que os materiais têm de refletir calor. Ok? Tendo isso em vista, o que acontece? Os materiais que nós usamos em ambientes urbanos, asfalto, cimento, ferro, esses materiais
tendem a absorver calor e não refletir. Então, é por isso que a sensação térmica dentro das cidades, sobretudo em cidades muito grandes, ela se torna cada vez mais insuportável, está cada vez mais quente. Por quê? Porque os materiais estão esquentando, o cimento esquenta, o asfalto esquenta, né? Qual é a medida que eu posso fazer para frear isso? Eu posso criar áreas verdes dentro da cidade. Então, você pode pensar que isso é uma bobeira. Ter uma rua arborizada, ter parques urbanos, ter rios e lagos dentro da cidade. É bobeira? Só quem convive com esse problema, só quem mora em Campo Grande, Bangu, sabe o que é. É óbvio que o problema lá não é só esse, tá? Tem uma questão com relação à circulação de ar específica lá em Campo Grande, em Bangu, perdão. Então, o problema não é só esse, mas são problemas que nós convivemos com isso. Então, a criação de parques urbanos ela não está voltada só para o lazer, para a valorização das áreas, ela também serve para proteger a gente, diminuir os impactos de efeitos como esse, como a ilha de calor. Tá? Então, Floresta da Tijuca, né, Parque Chico Mendes, todas essas áreas verdes, Quinta da Boa Vista, essas áreas verdes dentro da cidade, elas também têm essa função, não é só o lazer, não é só o entretenimento, é também diminuir um pouco a temperatura média da cidade. Então, ter uma cidade arborizada é importante, diminuir um pouco essa sensação. Tá? Então, trouxe aqui só um esquema, né? Como na zona rural a área é verde e o albedo dos vegetais ele é mais alto, os vegetais refletem calor, então esses vegetais não se esquentam. Agora, você que jogava futebol na rua, né? No asfalto mesmo. Quando estava muito quente não dava para jogar descalço. Então você tem que jogar na área gramada. Eu não tinha área gramada perto de casa, né? Morava em Madureira, Oswaldo Cruz. Então, se estava muito quente não dava para jogar bola. Simples assim. Agora, para quem tem a oportunidade de jogar num gramadinho, se esse gramado não for de grama sintética, que aí a grama sintética esquenta com facilidade também, mas se for um gramado natural, ela vai refletir luz, ela não se aquece com facilidade, dá para você jogar sua bola ali tranquilamente. Tá? Então, são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas a gente não presta atenção. A gente não presta atenção porque elas nos impactam de maneira muito pontual, mas se a gente pensar que a gente está numa cidade convivendo com milhões de pessoas, e que essa cidade é muito grande, você imagina os impactos disso em larga escala. Então, importante levar isso em consideração. Tá? A apresentação terminou aqui, eu vou descartar aqui as alterações, vou voltar para cá, vou mudar a câmera aqui. Eita, não, vou só aumentar aqui, só para dar os avisos para vocês. Enfim, a gente continua então nesse modelo, vou colocar a aula para vocês, vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem também, através do Google Formulários, e aí vocês me entreguem até a próxima semana. Vamos tentar manter as entregas mais certinhas, tá? Se possível, por favor, tá bom? Aqueles que não me entregaram os trabalhos prometidos para me entregar até o dia 30, vale lembrar que hoje é dia 24, passaram 24 dias, vocês ainda podem me entregar trabalho, eu estou abrindo a sessão até dia 30 de novo, tá? Então dei um mês de tolerância, eu sabia que ia acontecer problema, dei um mês de tolerância, tá bom? Mas tá acabando, tá? Então envie o trabalho aí que você precisa enviar, tá bom? Beijinhos, se cuidem, tchau, tchau.